pessoal, tudo certo? Aqui é o André da Wealth Neighbor. Esse aqui é mais um vídeo de revisão e análise. E desta vez vamos falar sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, escrito por Robert Kiyosaki e Sharon Lechter. O Pai Rico, Pai Pobre foi publicado em 1997. Já tem aí 21 anos, já foi traduzido para várias línguas e ficou na lista dos best-sellers do New York Times por um bom tempo. Talvez você já conheça as ideias ou tenha até mesmo lido o livro, e isso é bom, pois podemos discutir mais tarde o que achou da minha revisão e se interpretamos de forma parecida as ideias do autor. Apesar do livro já ser antigo, acredito que ele ainda tem muitas ideias que são pertinentes aos dias de hoje, e por isso eu gostaria de discutir com vocês. Por favor, pause o vídeo um minuto para ler o nosso aviso legal. E se concorda com todos os termos e condições, vamos lá. Vamos começar o vídeo falando sobre o que é o livro, depois definir as ideias principais apresentadas e encerrar com alguns dos meus comentários pessoais. Lembre-se que esses comentários são meus e pode ser que você não concorde com eles. Então, sobre o que é o livro? Apesar de já ter ouvido falar sobre o Pai Rico, Pai Pobre, essa foi a primeira vez que li, na semana passada, para produzir esse vídeo para vocês. Inicialmente eu achei que o Robert Kiyosaki foi criado, sei lá, por uma família de pais do mesmo sexo, ou se não que a mãe dele era divorciada ou viúva e se casou 2 vezes e, portanto, o garoto teve 2 pais. Mas, na verdade, a história é meio diferente. Então, o pai pobre é o pai biológico do Robert Kiyosaki. Esse pai pobre é um acadêmico, é um professor, ele tem alta renda, mas altos gastos e não tem nenhum ativo. Seu maior ativo é a casa em que a família mora. Ele culpa os ricos pelas suas dificuldades financeiras, busca a segurança de ter um emprego e trabalha para o dinheiro. Costuma se pagar por último ou não se paga e é pressionado pela vida. Segundo o autor, seu pai pobre é financeiramente analfabeto. Agora, o pai rico é, na verdade, o pai de um amigo do autor, o seu primeiro mentor financeiro. Quando o autor tinha 9 anos, ele precisava de dinheiro porque os amigos foram viajar, mas não o convidaram porque achavam que ele era muito pobre. Então, o seu pai biológico, o pai pobre, disse que não iria emprestar nenhum dinheiro, que ele tivesse alguma ideia para conseguir dinheiro por conta própria. Então, o autor, o Robert, e o seu melhor amigo, e seu primeiro sócio em negócios, tiveram a ideia de fazer dinheiro, literalmente. Eles tentaram imprimir moedas partindo de metal derretido. Quando o pai pobre descobriu, ele achou super engraçado, mas teve que dizer aos garotos que isso é uma prática ilegal. Ninguém além do governo pode criar dinheiro dessa forma. Mas ele sugeriu que o filho pedisse ajuda para o pai do seu amigo, pois já tinha ouvido de banqueiros que esse pai tinha uma grande quantia em dinheiro em investimentos, tanto no mercado financeiro quanto no mercado imobiliário. Então, o pai rico, o pai do melhor amigo e o primeiro mentor do nosso autor, é um empreendedor, investidor. Ele tem muitos ativos, trabalha com mercados onde vende alimentos e outros itens pequenos, tem investimentos em imóveis e também investimentos em ações. O pai rico não completou a faculdade, trabalha para si mesmo, sabe o poder do dinheiro e como usar esse poder em seu benefício. O pai rico se paga primeiro, mesmo nos meses difíceis onde a renda é menor. A pressão gerada pela cobrança, por exemplo, sobre o pagamento de contas ou de empréstimos, inspira o gênio financeiro do pai rico a ter novas ideias para gerar mais dinheiro. E segundo o autor, o pai rico é financeiramente alfabetizado. Esse livro é a biografia do autor, Robert Kiyosaki, e mostra como as influências e as ideias do pai pobre e pai rico o levaram a tomar as suas decisões financeiras ao longo da sua vida. As ideias principais do livro. Primeiro, as pessoas com posse conseguem cobrir todas as suas despesas com dinheiro gerados por ativos financeiros.
Então, o primeiro passo para a independência financeira é ter uma certa quantia em posses, de modo que essas posses conseguem gerar renda o suficiente para cobrir todas as despesas. As pessoas ricas conseguem ficar mais ricas com renda proveniente de fontes fora o trabalho físico. A integração entre o balanço de posses e o extrato financeiro, o fluxo do dinheiro. Uma vez que entendemos como funciona esse fluxo de dinheiro entre nossas posses e o extrato, podemos tomar decisões e atitudes para melhorar a nossa condição financeira. O autor nos passa essa definição que o pai rico apresentou quando tinha apenas 9 anos. Ativos colocam dinheiro no nosso bolso e passivos tiram. Muitas pessoas, principalmente adultos, têm dificuldade em diferenciar ativos e passivos e acham muitas vezes que estão comprando ativos quando na verdade compram passivos. Exercícios físicos aumentam suas chances de uma vida saudável, enquanto exercícios mentais aumentam suas chances de uma vida opulenta ou com riqueza. Aqui a palavra-chave é chances, então não é uma garantia, mas mesmo assim não devemos deixar exercícios físicos e exercícios mentais em segundo plano. O autor, ao longo do livro, cita algumas fontes de dificuldade financeira: medo e ignorância, analfabetismo tanto para letras quanto para números, cair na armadilha da corrida de ratos, trabalhar para um chefe a vida toda, ter muito talento, mas pouca aptidão financeira e ter pouca determinação. Ao longo do vídeo vamos discutir com um pouco mais de detalhes cada um desses pontos. Então, a corrida dos ratos. Essa é uma expressão em inglês que significa fazer muito esforço sem sair do lugar. Então, viver sujeito ao medo de não ter dinheiro e ganância ou desejo de comprar consumíveis. As pessoas caem na armadilha da corrida dos ratos quando começam a pensar que trabalhar todos os dias para um chefe é o único jeito de conseguir dinheiro. Então, o medo de não receber o pagamento no final do mês, de não receber o salário, leva elas a acordarem todo dia cedo e pegarem a condução ou dirigirem até o seu local de trabalho e trabalharem ao longo do dia. E uma vez que recebe o seu salário, a ganância ou o desejo de comprar bens materiais fazem com que gastem todo o seu dinheiro sem pensar, e isso acaba levando a um ciclo vicioso. Essas pessoas não se importam em comprar investimentos e comprar ativos para tentar garantir uma outra fonte de renda. Então, use suas emoções para pensar, não pense com suas emoções. Como funciona a tendência de trabalho para ricos e para pobres e classe média? Vamos começar com pobres e classe média. O autor diz que essas duas classes geralmente trabalham para três entidades. Primeiro, para um chefe, onde trocam seu esforço físico e mental por um salário mensal. Depois, para o governo, onde pagam seus impostos. E depois para o banco, onde tem que pagar juros sobre empréstimos, sobre o cartão de crédito, sobre o financiamento do carro. E após pagar essas três entidades, não sobra nenhum dinheiro para eles mesmos. Do outro lado, as pessoas ricas acreditam que trabalhar para um chefe é uma solução de curto prazo para um problema a longo prazo. Não gostam de tomar empréstimos, pois querem que os juros sejam pagos a eles, não querem pagar juros para outras entidades. E usam a maior parte do seu tempo, do seu dinheiro e do seu esforço para trabalharem para si mesmos. Eles se colocam em primeiro lugar e usam o dinheiro que ganham para comprar ativos que gerem renda. A semelhança entre ricos e pobres é que ninguém pode escapar do governo, todos nós temos que pagar impostos. Mas os ricos têm poder e desejo para bolar estratégias e pagar menos impostos que os pobres, por exemplo, criando empresas ou recebendo em nome de pessoa jurídica e assim por diante. Eles conhecem as regras do jogo e sabem usar ao seu benefício. O dinheiro é uma ilusão. Os ricos o criam sendo criativos. Se você quer mais dinheiro, mude sua forma de pensar. As pessoas pobres e de classe média trabalham pelo dinheiro. Mas se você quer ficar rico, não trabalhe apenas pelo dinheiro, mas trabalhe pelo prazer,
Trabalhe para aprender e trabalhe para aperfeiçoar as suas qualidades. Tudo o que citamos até agora define o que o autor chama de inteligência financeira, ou QI financeiro, que é um conjunto de 4 características. Contabilidade, saber ler e interpretar demonstrativos financeiros, se dar bem com números. Investimentos, saber estratégias, fórmulas e ter criatividade para ver oportunidades onde as outras pessoas não veem. Conhecimentos sobre o mercado, tanto em aspectos técnicos quanto fundamentais. O autor do livro investe bastante dinheiro no mercado imobiliário, então ele sabe reconhecer quando uma casa está barata, sabe reconhecer uma boa vizinhança, sabe dar lances, sabe recusar lances e sabe negociar. Ele tem o conhecimento do mercado em que investe. E, finalmente, o conhecimento sobre as leis, principalmente sobre os impostos. Impostos representam um dos maiores gastos de todas as pessoas. Então, conhecer a lei e saber como pagar menos impostos é muito vantajoso. O autor diz que quanto mais você se especializa, mais encurralado fica, pois limita suas escolhas. Vamos voltar a esse tópico um pouco mais para frente. E vendas, propaganda e comunicação são as capacidades mais valiosas para se investir. Saber conversar com as pessoas, saber convencê-las e vender seu peixe. O autor considera que, sabendo isso, as suas chances de ser rico aumentam bastante. E tudo isso também o ajuda a vencer o medo da rejeição, não ter tanto medo de arriscar. Uma vez que nos tornamos financeiramente alfabetizados, conhecendo aquele conjunto de 4 competências, ainda temos que vencer os obstáculos da riqueza, que o autor define como o medo. Aqui, a atitude é importante. O fracasso inspira os vencedores e derrota os fracassados ou perdedores. O cinismo. Analise em vez de criticar. Preguiça. Um pouco de ganância faz bem. Se você for ganancioso e desejar bens materiais, pode usar isso como uma arma para vencer a preguiça em estudar e desenvolver a sua inteligência financeira. Maus hábitos, se pague primeiro, mesmo nos meses ruins. Aqui, se pagar primeiro significa investir em seus ativos. Então, uma vez que você se paga primeiro, toda aquela pressão gerada pelo pagamento de contas, pagamento de empréstimos e pagamento de taxas funcionam como uma inspiração para você ativar o seu gênio financeiro e criar novas fórmulas para gerar dinheiro. Então, enfrentando o que o autor chama de opressores, as pessoas que estão atrás do seu dinheiro. E, por último, a arrogância, que muitas vezes é usada para esconder ignorância. Veja que todos esses 5 fatores têm a ver com nossas emoções. Então, uma vez que nos tornamos financeiramente alfabetizados, ainda temos que lutar contra as nossas emoções para alcançar a riqueza. Ao longo do livro, o autor enfatiza bastante arriscar. Então, se coloque em uma posição que o permita arriscar mais. Parta de uma fundação sólida. Não tente construir o edifício Itália na fundação de um sobradinho. Para quem não conhece, o edifício Itália é o prédio mais alto de São Paulo. Então, a ideia dessa analogia é que se tentarmos arriscar muito para ganhar dinheiro rápido, sem ter uma fundação sólida, todo o nosso plano pode ir por água abaixo. Quem dá, recebe, mas não dê esperando algo em troca. O autor diz que tanto o pai rico quanto o pai pobre gostam de ajudar. Eles ajudam as pessoas passando conhecimento, tentando ensiná-las a se tornar uma pessoa melhor. Mas quando se fala em dinheiro, a visão dos dois é muito diferente. O pai pobre diz que se sobrar algum dinheiro no final do mês, pode ajudar e fazer alguma caridade, mas nunca sobra. Agora, o pai rico, mesmo nos meses que ele fica mais apertado, não se importa em fazer doações para igrejas, fundações e outras organizações. Ele acredita que se você precisa de dinheiro, e se você estiver disposto a dar dinheiro, vai recebê-lo de volta. E como o autor diz que adora e tem bastante experiência em investir no mercado imobiliário, existem várias dicas ao longo do livro, que eu não entendo muito bem, pois eu não entendo desse mercado. Mas, em suma, o autor quer que você seja criativo e corajoso. Agora, consolidando tudo que já falamos.
Existem três tipos de renda: a renda ordinária, que provém do salário, a renda de portfólio, que provém dos dividendos, juros sobre capital e apreciação de ações, e a renda passiva, que provém do mercado imobiliário, quando os seus inquilinos pagam aluguel. Então, ser financeiramente alfabetizado lhe permite converter a renda ordinária em renda de portfólio ou passiva o mais rápido possível. Lembrando aqui que não basta ser financeiramente alfabetizado, mas precisamos também vencer as nossas emoções, vencer aqueles 5 obstáculos que nos impedem de ser ricos. Quando compramos um ativo, o dinheiro usado vira nosso empregado, e esse empregado está trabalhando para a gente 24 horas por dia. Então o autor sugere que, uma vez que usamos dinheiro para comprar ativos, não devemos mais mexer nesse dinheiro, mesmo que estejamos passando por um aperto. Nessas situações, com a pressão, vamos ser forçados a pensar e ter ideias melhores para conseguir mais dinheiro. E compre luxos com renda proveniente dos seus ativos, e não criando passivos. Então aqui muitas pessoas criam dívidas para, por exemplo, comprar um carro. Essa dívida é um passivo que vai fazer a pessoa pagar uma parcela por, 10 anos. E além disso, esse carro vai gerar custos, como por exemplo, custo com gasolina, custo com manutenção, custo com estacionamento e pedágio. Então, pelo que aprendemos sobre a definição de passivo e ativo, o carro está tirando dinheiro do nosso bolso, então ele é um passivo. O objetivo de ser rico é ter renda gerada por ativos suficiente para comprar nossos luxos. Dessa forma, vamos valorizá-los ainda mais. Agora, alguns comentários sobre a minha interpretação desse livro. Então, o autor diz que as pessoas ricas podem ignorar fundos de investimento por poderem arriscar mais. Bom, esse livro foi escrito há 21 anos atrás, então talvez os fundos de investimento na época eram mais conservativos e tinham altas taxas e não eram tão vantajosos assim. Mas hoje em dia existem vários tipos de fundo de investimento, com as diversas taxas, com os diversos perfis de risco e com as mais diversas rentabilidades. Então, se você decide investir ou não em um fundo de investimento, depende de quanto tempo e esforço pretende desprender para investir, porque vai levar um bom tempo até você analisar empresas individuais para decidir se vale a pena ou não comprar suas ações. E quando você compra, por exemplo, um fundo de índice, você já está adquirindo um portfólio balanceado. Vai depender também do seu perfil de risco e dos seus objetivos econômicos. O autor diz que as pessoas se sentem seguras seguindo as outras, o que nós já conhecemos como comportamento de manada. As pessoas têm medo da ostracização, ou seja, de serem excluídos dos grupos, e isso as leva a ser apenas mais uma pessoa na multidão, a fazer o que todas as outras fazem. Mas devemos lembrar que as tendências mudam. Por exemplo, se um número suficiente de pessoas lerem esse livro e começarem a fazer o que o autor sugere, essa vai ser a nova tendência que as pessoas vão seguir. Então, o ponto importante é estar sempre aprendendo, estar sempre buscando conhecimento, exercitando o nosso cérebro e sendo aí criativos para buscar novas alternativas. O livro, em muitos pontos, enfatiza a arriscar, a não seguir estratégias conservadoras ou a não ter aversão ao risco. Mas saiba analisar, com base nos seus objetivos e condição atual, o quanto precisa arriscar. É aquela coisa, dependendo do nosso objetivo, dependendo de quanto conseguimos poupar mensalmente ou diariamente, e dependendo do tempo que temos para alcançar o objetivo, pode ser que não precisamos assumir tanto risco. Então sempre analise se vale a pena ou não. O autor cita uma estratégia de investimento que eu achei bem interessante: a visão além do ROI, ou o retorno sobre o investimento. Então, se concentrar nos ativos que vamos ganhar de graça assim que recuperar o principal investido. O autor dá exemplos tanto do mercado imobiliário quanto do mercado financeiro, mercado de ações. Mas eu vou falar sobre o exemplo do mercado de ações, que foi o único que eu entendi.
Então suponha que hoje as ações da Petrobras estão sendo vendidas a R$ 20 e compramos 1.000 ações a R$ 20, gastando um total de 20 mil. Então o nosso principal investido é 20 mil. Agora, daqui a 6 meses, as ações dobram de valor e passam a ter um valor de mercado de R$ 40. O valor de mercado das nossas 1.000 ações é agora 40 mil. Então podemos vender 500 ações a R$ 40 cada, recuperando o nosso principal investido, que pode ser usado em algum outro investimento, e ainda vamos ter um sobressalente de 500 ações que ganhamos de graça com o investimento. Mas de graça aqui não é literalmente de graça, né? Porque teve o custo de oportunidade e também o risco que assumimos quando fizemos o investimento há 6 meses atrás. Mas vocês entenderam a ideia, né? Eu concordo plenamente com o autor que educação financeira é super importante para todas as pessoas. Então, comece cedo, invista tempo, dinheiro e dedicação para se alfabetizar financeiramente, treine seu cérebro, aceite tomar riscos controlados e aprenda com seus erros. E o ponto que eu fiquei em conversar melhor com vocês é: a especialização realmente atrapalha ser rico? Embora eu entenda o ponto que o autor levantou, que quanto mais nos especializamos, menor fica o nosso leque de opções, às vezes podemos ganhar muito dinheiro sendo especialistas em uma certa área. Por exemplo, se somos bem conhecidos, as pessoas não ligarão em pagar grandes fortunas pela nossa opinião, afinal somos especialistas. Ou podemos usar o nosso conhecimento para ter alguma vantagem no mercado de ações, ou ainda podemos escrever artigos sobre o tema e virar consultores. Enfim, nada impede que nós utilizemos nosso cérebro para ter ideias em aplicar essa especialização, mesmo se perdemos nosso emprego na nossa área de especialização e não conseguimos arrumar um novo na mesma área. E pessoal, com isso chegamos ao fim de Pai Rico, Pai Pobre. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão e análise, espero que tenham aprendido alguma coisa. E se vocês já tiverem lido o livro, escreva o que achou das ideias do autor nos comentários, vamos discuti-las juntos. Obrigado pelo seu tempo e obrigado por assistir. Até a próxima, pessoal!